E as anotações, né? Irmãos, estamos aqui mais um domingo, né? Eu falo que a nossa vida como cristãos é uma constante construção. Nós não podemos deixar a peteca cair, né? Nós temos que estar constantemente diante de Deus, e apesar de qualquer dificuldade, né? A despeito de qualquer dificuldade que a gente enfrente no nosso dia a dia, eu penso assim que tem prioridades que são coisas essenciais na nossa vida, que isso não pode se perder, né? A vida de oração, a leitura bíblica, o contato com o Evangelho, né? Enfim, estarmos dentro da igreja de uma forma geral, não dentro do templo, né? Mas dentro da igreja, no contexto dessa igreja, desse ente histórico espalhado pela face da terra, né? O participante da igreja, e eu ter um orgulho disso, né? De poder participar. Isso dá uma força para a gente, dá uma alegria, porque isso faz com que a gente enfrente qualquer coisa, né? Então, estando com Deus e sendo de Cristo, qualquer coisa que vir é muito menos do que o poder dele, né? Então, por isso que é importante, dominicalmente, nós temos vamos dizer, essa constância, né? No entendimento da palavra, no aprofundamento da palavra, não como algo repetitivo, mas sempre como algo novo que Deus tem para as nossas vidas. É assim que eu vejo a palavra de Deus, né? Eu vejo assim, sempre Deus tem algo novo para as nossas vidas, apesar da palavra ela ser a mesma, né? Então, eu penso assim, Deus nos inspira para o momento, Deus nos inspira para o momento que estamos vivenciando, né? E Deus nos inspira, então, para hoje, tá? Então, eu falo assim, né? O domingo para o cristão é um dia de alegria, né? Porque é o dia que Jesus ressuscitou, guardamos o domingo por conta disso. Hoje está um dia bem ensolarado, um dia alegre, enfim. A alegria do nosso coração, né? A alegria não como alguma coisa falsa, alguma coisa que, né? Como aquelas frases de autoajuda, não. Mas uma alegria verdadeira, né? Uma alegria de pertencimento a Deus. Então, que isso envolva o nosso coração nesse momento e que nós tenhamos alegria de estudar a palavra de Deus nesse momento, né? Falo que é um desafio, porque você está aí, né? Vai ficar, de repente, sentado, né, na frente do celular, ou de um computador, ou da própria televisão, para ouvir o estudo bíblico, mas pense que vale a pena a reflexão, vale a pena a dedicação desse momento a Deus. Irmãos, o tema que eu escolhi para esta manhã é o tema espiritualidade e avivamentos, né? Eu tenho conversado muito com o pastor Ricardo, e é um tema que eu tenho lido bastante coisa sobre essa questão da espiritualidade, né? Alguns livros, e tenho buscado compreender um pouco esse movimento histórico, né, da espiritualidade dentro da igreja, e como nós podemos trazer para a nossa vida hoje, nós valorizarmos essa dimensão espiritual, lógico, não esquecendo que nós estamos no mundo, né? Nós não temos que escapar do mundo para ficarmos em momentos espirituais, mas que a espiritualidade nos envolva no nosso dia a dia, né? E aí, essa semana, eu recebi um link lá de alguns grupos que eu faço parte, Presbiterianos em Cristo e tal, e teve uma conferência na igreja presbiteriana de Pinheiros, uma igreja, né, bem na mídia, uma igreja também bem coerente, né, nas coisas que faz. É uma igreja que eu acompanho no canal no YouTube, assisto algumas coisas ali, e teve uma conferência sobre avivamento, né? E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, dentro da igreja reformada, dentro do povo reformado, numa igreja presbiteriana, uma conferência sobre avivamento, já foi a terceira conferência. E eu assisti algumas coisas, ouvi, né, algumas palestras ali, e eu confesso que eu fiquei assim, reflexivo sobre isso e inspirado, né? E já como eu já tinha algumas coisas anotadas, né? Quando o Ricardo pediu para eu dar aula na escola dominical, eu logo me organizei, eu falei, é isso que eu vi essa semana, é isso que Deus tocou no meu coração, é sobre isso que eu vou falar, tá? E então é o seguinte, nós vamos ler um texto do profeta Ezequiel, e a partir dele, eu quero conversar um pouco sobre alguma coisa histórica, né? Tanto dentro do contexto bíblico, mas também no contexto do cristianismo até os nossos dias, né? Sobre espiritualidade e os avivamentos. O profeta Ezequiel, capítulo 37, peço que você deixe aberto, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14, né?
E eu falo assim que eu sou um clássico, né? O que é um clássico? Quando você abre a Bíblia, na Bíblia mesmo, né? Porque hoje o pessoal está abrindo o celular, eu confesso, já li muito a Bíblia no celular, no culto, mas cada vez que eu pego essa Bíblia aqui, é uma Bíblia de letra grande, né? Porque até com óculos eu preciso dessa Bíblia aqui, é muito gostosa de ler. Eu falo que isso aqui é um clássico, né? Então você andar com a Bíblia na mão hoje, você é um clássico. E as coisas clássicas estão na moda, né? Então é bacana isso aí, você ter um livro na mão, né? Às vezes você lê um livro. Eu fui levar o meu filho na fisioterapia, e eu levei um livro, assim, né? Estava do lado na minha bolsa, tirei o livro da bolsa e comecei a ler o livro, né? Aí o fisioterapeuta olhou para mim, isso é um clássico, né? Falei, como assim? Não, você tirar um livro para ler hoje é um clássico, né? Falei, beleza, acho que é mesmo. Porque o pessoal lê muito do celular, né? Então, coisas clássicas são interessantes. E a Bíblia é um clássico, né? Para a nossa inspiração, para a nossa vida. E aqui está um profeta clássico também, o profeta Ezequiel, né? Vamos ler capítulo 37, os versos 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. Então o tema, espiritualidade e avivamentos, tá bom? Então esse texto aqui vai nos inspirar para essa manhã. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, um texto bem conhecido da palavra de Deus, e dito pelo profeta Ezequiel. E o profeta, antes de nós entrarmos aqui no texto, quando nós falamos de espiritualidade e avivamentos, logo nos vem à mente textos como esse, mas nos fala, por exemplo, nos vem à mente Pentecostes, né? Pentecostes é um momento histórico na vida da igreja, que durante muito tempo foi muito controverso, né? Porque abre assim, portas e janelas para muitas interpretações. Mas uma coisa que eu acho que é um consenso, tanto entre nós, que temos a tradição reformada, né, do estudo bíblico com profundidade, buscamos, né, a verdade por meio, né, de debruçarmos, do labor teológico, buscamos ali, né, aquilo que Deus tem para a nossa vida, quanto em tradições um pouco mais livres em relação a essa interpretação. Uma coisa que nós não podemos deixar de entender é que o Pentecostes, ele foi comparado a uma pedra que cai no meio de um lago muito calmo.
Então, imagine uma pedra cai no meio de um lago. O que acontece? Todo mundo já fez isso, né? As ondas que vão formando depois que cai essa pedra, elas vão provocando marolas assim. E se o lago fosse um lago infinito, certamente essas ondas chegariam ao infinito. Nós podemos comparar o Pentecostes assim: a descida do Espírito Santo ali em Jerusalém, né, ali no primeiro século, logo após a morte e ressurreição de Cristo, ele foi assunto aos céus, de 50 dias, né, depois ali da morte de Cristo, enfim, toda a questão histórica, ele fez isso. E o Pentecostes ecoa até hoje, porque o Pentecostes foi, né, assim, uma ação de Deus, né, uma intervenção de Deus na história humana, para poder fazer com que a sua palavra chegasse até os confins da terra. O grande propósito é esse, né? A palavra chegar às pessoas. Não é outro propósito. É Deus ser divulgado na história humana. Então, a partir do Pentecostes, vieram ali muitas interpretações, porque a ideia que dá é que o avivamento, ele acontece como se fosse algo mágico apenas, e que Deus promove, que Deus provoca na história humana. Mas eu não vejo assim. Eu entendo que os avivamentos são inspirações que Deus dá, a partir de momentos muito complicados, momentos difíceis da história humana, momentos de sequidão, momentos de afastamento da palavra de Deus, momentos em que as gerações descuidaram, né, da leitura e da palavra, descuidaram da lei, descuidaram da vida de oração, enfim, descuidaram, em algum momento se perdeu, e aí Deus interfere na história humana e vai fazendo. Por quê? Qual que é o propósito disso? Que a sua palavra continue a ser divulgada. Ele tem o poder, e Ele que comanda a história, e se nós entendemos isso, que Deus é o Deus da história, Ele comanda tudo, todos os movimentos históricos. Então, nesse sentido, é que eu entendo assim que os avivamentos são interferências, intervenções de Deus, e Pentecostes eu vejo assim, ondas que vão ecoando e ecoam até nós, né, até os nossos dias, porque os confins da terra a partir de Jerusalém somos nós, né? O Brasil não era nem conhecido, a América nem descoberta, era um confim da terra que nem existia, né, no mapa mundial, e hoje chega até nós o Evangelho, né? Então, graças a Deus por isso. Agora, o profeta Ezequiel, vamos pegar o contexto aqui. O livro do profeta Ezequiel foi escrito, obviamente, por Ezequiel, mas num período em que o povo de Deus estava passando pelo exílio babilônico. Historicamente, nós vemos lá, né, uma luta entre o Império Assírio, né, e o Babilônico, e nesse período que o profeta Ezequiel escreve o livro, Babilônia era a bola da vez, né, era quem comandava o mundo conhecido ali, né? E quem comandava o mundo conhecido, obviamente, também já subjugava Jerusalém. E quando subjugava Jerusalém, colocava ali os seus líderes, os seus governantes, né, para governar uma terra que originalmente era do povo de Deus, mas eles estavam cativos a esse povo que foi mais poderoso, e por algum motivo, Jerusalém vai sucumbir a isso. E que motivo que nós entendemos? Afastamento da palavra de Deus. Então, quando o povo de Deus é subjugado por um povo pagão, ou alguém que não era temente a Deus, nós vamos entender que foi uma consequência do afastamento de Deus. Bom, não vamos entrar nessa questão histórica. O fato é que Ezequiel, ele era um sacerdote, né? E historicamente, quando ele recebe esse chamado de Deus para ser profeta, né, o sacerdote, ele estava lá no templo, cuidava das coisas do templo, né, tinha um trabalho tranquilo. E quando acontece o exílio babilônico, o que Nabucodonosor vai fazer? Ele vai trazer para a Babilônia, principalmente as pessoas que tinham alguma coisa para contribuir. Então, geralmente, o exílio acontece assim, ele traz lideranças, ele traz pessoas sábias, pessoas que tenham alguma coisa para contribuir com o Império. Foi assim com o Império Romano, né? Quando o Império Romano ele pega tudo da cultura grega, ele traz todo o pensamento dos gregos para o Império, porque ele quer que o Império seja, além de forte, mas também tenha uma cultura forte, né? Foi o que aconteceu. Ezequiel vai ser levado para o exílio, né? A vida particular de Ezequiel tem lá, ele era casado, a sua esposa vai padecer no exílio. O fato é que ele é chamado para ser profeta dentro desse contexto do exílio. O exílio babilônico, historicamente também,
Para muitos da época, iria ser um período de curta duração. E não foi o que aconteceu. Foram ali 70 anos, né? E 70 anos é uma geração. Mas haviam, por exemplo, falsos profetas que diziam, não, isso logo vai passar. Isso aí não é nada, né? Logo as coisas vão voltar ao normal. Muitas vezes tem falsos profetas também dizendo isso em nome de Deus, e Deus não está falando nada, né? A questão é que Ezequiel vai vivenciar o exílio babilônico, e ele vai ver então esse declínio de Jerusalém, ele vai ver um povo que não tinha nada a ver com Deus, subjugando Jerusalém, né? Ele é chamado para ser profeta, e o profeta é aquela luz de Deus no meio da humanidade que ele entende, ele lê a história, ele lê o passado, ele lê o presente, ele projeta o futuro. Não é que ele é um adivinho do futuro, mas ele sabe as consequências daquele momento. É uma pessoa inspirada por Deus mesmo, obviamente, né? Inspirado por Deus até para escrever, e ele faz essa leitura, e no que ele faz essa leitura, ele vai vaticinar o juízo de Deus, se for necessário, ou então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer o que é que está acontecendo. Por quê? A pessoa que está distante de Deus, ela não tem nem noção do que está acontecendo na história, né? Essa que é uma questão. Então, esse é um papel da igreja dizer o que está acontecendo na história. Porque a pessoa que está distante de Deus, ela não sabe nem de onde veio e para onde está indo. E aí vem o desespero, né? É o que estava acontecendo no meio do exílio. Tem muitos exilados que não sabiam nem o que estava acontecendo ali. E Ezequiel é levantado, e aí ele tem essa visão do vale de ossos secos. É uma visão do que estava acontecendo. Mas Deus alimentando a esperança, um avivamento pode vir aí, vou tornar a vida, né? Vocês vão retornar à vida, e isso vai acontecer. Não sei quando, né? O Ezequiel não disse datas. Depois sabemos que o povo volta do exílio, depois a reconstrução do templo, tem toda uma questão histórica aí muito interessante. Aquilo que o profeta Ezequiel disse fez todo sentido, historicamente, interpretando e fazendo as interpretações históricas sob a ótica da ação de Deus no mundo. Tudo que o profeta Ezequiel disse fez todo sentido, mas a questão é que o profeta Ezequiel estava profetizando que em meio àquele vale de ossos secos, Deus poderia fazer algo. Por quê? Deus pergunta para Ezequiel, será que eu posso, né, fazer, voltar vida? Aí, né, Ezequiel vai, tu sabes, Senhor, né? O Senhor sabe. Então, é Deus quem vai interferir para trazer a vida no vale de ossos secos. Vamos ficar com essa ideia, né, com o gancho aí a partir disso, que nós vamos ter uma outra ideia aqui, que a partir disso, eu entendo o seguinte, que o reino de Deus, ele vai sempre vai florescer a despeito de qualquer obstáculo que nós estejamos vivenciando. Então, algumas pessoas pensaram assim, bom, será que a igreja, parando de se reunir, ela vai sobreviver? Foi um questionamento logo no início da pandemia. Todo mundo, não sei, a igreja vai acabar, as pessoas vão se acostumar ficando em casa e não vão querer mais voltar para a igreja. Eu comecei a pensar, falei, mas se a igreja é de Deus, não é a pandemia que vai fazer com que ela alcance o retrocesso, né? E tem uma outra coisa, e se a pessoa decidir ficar em casa, não frequentar mais a igreja, quem vai perder é a pessoa, não é a igreja vai continuar. A igreja, historicamente, ela sempre sobreviveu. Em momentos históricos, a igreja foi minoria, e essa minoria sempre venceu a maioria. Então, às vezes nós pensamos, Deus depende de mim para que a igreja... Não, Deus depende dele, a igreja vai sobreviver, apesar de mim. E se você quiser ser um privilegiado, você fica no barco da igreja, porque você vai ser muito abençoado por estar na igreja, né? Então é assim que eu penso, a igreja vai sobreviver? Claro que vai, porque Cristo ainda não voltou, Cristo ainda não resgatou a igreja plenamente. Historicamente, ela tem uma missão aqui ainda. E porque ela tem uma missão, ela vai sobreviver. Então, essa questão, eu acho que é uma questão, inclusive, superada. Então, eu penso assim, que a igreja de Cristo, apesar dos obstáculos, ela sempre teve vigor
né, para sobreviver e continuar a sua caminhada. Assim como foi no meio do povo de Deus, né, assim como lá de Israel antigo, na tradição judaica e tal, até os nossos dias. Tá? E uma outra coisa, eu penso assim, que de tempos em tempos, assim, a igreja, ela passa por períodos de intenso desenvolvimento incomuns. Então, avivamento está aí. Né? Avivamento não é uma coisa mágica, mas é um período de desenvolvimento incomum, é um período necessário para um crescimento, para se espalhar, para se despertar. E isso nós entendemos que é a ação de Deus no meio da história. Foi assim no meio do povo de Deus, né? O estudo que eu assisti essa semana sobre a questão do avivamento falava dos reis, né? Dos reis que eram que vieram e que eram homens tementes a Deus. Então, em períodos que Israel teve reis piedosos e tementes a Deus, foram períodos em que o povo se fortaleceu e houve o despertamento ali. Às vezes, o pai tinha sido um rei que se envolveu com outros deuses, se envolveu com outras religiões, às vezes em o filho, né, algo improvável, ele descobria algo da lei, descobria um pedaço da lei, voltava a ler, voltava a incentivar a leitura da lei no meio do povo, havia ali um despertamento e ali Deus continuava agindo. Então é assim que eu entendo que também que Deus age, né? Então, irmãos, nós entendemos uma outra coisa, que, como eu falo assim, né, que de tempos em tempos, a igreja passa por períodos incomuns de crescimento, e tem alguns estudiosos que fizeram o seguinte, eles traçaram padrões do contexto social, ou do contexto histórico, e traçaram padrões para acontecimento desses crescimentos incomuns ou dos avivamentos, né? E aí, o que chegou-se à conclusão? Chegou-se à conclusão que, geralmente, após uma grande efervescência da fé, reforma protestante, o que aconteceu? Século XVI, Martinho Lutero, né, ali, ele estava muito incomodado com os rumos que a igreja estava tomando, ele começa a enxergar verdades que ninguém tinha enxergado, as 95 teses, começa a ler a palavra de Deus, a justificação pela fé, tudo isso estava esquecido, ele começa a ficar muito incomodado com aquilo, ele arrisca a própria vida, enfrenta um mundo, né, enfrenta o mundo religioso da época, o mundo cristão, enfrenta para dizer aquelas verdades. A efervescência, lógico que vieram outros reformadores antes dele, a efervescência das ideias de Lutero influenciaram o mundo conhecido, e foi, né, a reforma se espalhou e influenciou o mundo, então foi o período de efervescência, só que nesse período de efervescência, há um declínio também, então o que os historiadores falam? Que logo após um período de efervescência, é possível que haja a gente fala que é um momento de tranquilidade das pessoas da igreja. As pessoas deixam de vigiar e orar, como Cristo falou, de forma intensa, como fizeram nesses despertamentos. Aí o que acontece? Começa a haver uma tranquilidade. E nessa tranquilidade, seguir esse padrão, começa a haver uma outra ideia aqui, uma questão mais intelectual ali, né? Começa a ficar uma coisa mais racional, e de repente, quando se vê, alguns valores que eram da palavra passam a ser deixados de lado, há um esfriamento, pronto, está feito um cenário para a necessidade do novo despertamento. Então, alguns historiadores vão dizer o seguinte, que o estudo da Bíblia e a oração, por exemplo, passam a ser negligenciados na igreja de uma forma geral. E o que acontece? Então, a fé, ela fica sendo mais uma discussão intelectual, né? Algo para se debater, tal, no meio teológico, e de repente se esquece de vivenciar a fé. Então, é possível também que isso aconteça. E aí uma outra coisa, acontece o declínio moral de uma sociedade. Então, dentro desse padrão estabelecido pelos historiadores dos avivamentos, né, por exemplo, princípios cristãos ou princípios bíblicos que estavam na sociedade
passam a ser negligenciados, né? Então, aquela coisa, o cristianismo ele deixa de influenciar a sociedade de forma positiva e fica mais um discurso, né? Fica mais um discurso. Aí o que acontece? Nesses contextos desse declínio da leitura da palavra, declínio da oração, declínio moral, o que começa a acontecer? Então, geralmente, alguém, Deus levanta no meio disso tudo, pessoas que começam, né, incomodadas com a situação espiritual, passam a ler a palavra, passam a orar, né, e começam a frequentar cultos novamente, começam a pedir, né, uma orientação de Deus, e aí, de repente, né, se despertam para a missão, se despertam para alguma coisa, de repente acontece aí o avivamento e o evangelho vai se espalhando. Então, os historiadores, eles são unânimes em dizer que um despertamento ou avivamento, ele acontece no meio de um declínio da palavra, declínio da oração, declínio da moral, declínio de tudo. Tá? Então, isso é muito importante para nós fazermos a leitura do nosso tempo, né? Será que nós estamos num declínio da leitura da palavra? Apesar da palavra estar aí na internet, né? Nós temos todo o acesso à palavra, mas não é um acesso à palavra como se fosse podcasts, né? Como se fossem mensagens rápidas, mas o aprofundamento na palavra, aquele aprofundamento que faz com que a palavra nos transforme. Como que está isso no tempo de hoje? Como que está a vida de oração da igreja? Como que está a questão dos valores morais da igreja? Então, são sinais que a gente pode ir percebendo, né, para a gente também, como cristãos, interferir nisso, né, para que a igreja não fique apenas uma coisa nominal, para que a igreja não fique apenas alguma coisa, ali existe, uma coisa histórica, né? Vou abrir uma janela aqui e comentar uma questão histórica muito importante para nós. Falando de história, né? A nossa igreja presbiteriana de Botucatu, conhecida como Igreja Presbiteriana Central, ela tem um fato histórico muito interessante no seu passado, que tem a ver com a pandemia agora, né? Eu escrevi um projeto para trabalhar com os alunos aqui no Colégio IP, né? A coordenação pediu para a gente fazer microprojetos e para a gente fazer uma coisa interdisciplinar, e nós tivemos a ideia de falarmos sobre a vacinação, e eu tive a ideia seguinte: a vacinação, a questão histórica dela, e aí nós vamos trabalhar também a importância do presbiterianismo em tudo isso, e no Instituto Butantan, que está produzindo vacina hoje. O Vital Brasil, ele frequentou aqui, não esse templo, porque na época não era esse templo era da década de 40, mas é o templo antigo, que era ali, onde é o atual Colégio IP, frequentou essa igreja aqui. Veio de Minas Gerais, né? Ele veio para atuar na área da educação, né? E ele era um pesquisador, teve toda a dificuldade para a formação. A região nossa, de Botucatu, na época, final do século passado, final do século XIX, início do século XX, era uma região muito importante para o Brasil, em termos educacionais, desenvolvimento. A região sudeste estava em pleno desenvolvimento aqui. E aí, o que acontece? Vital Brasil vem para cá e ele foi responsável pela descoberta do soro antiofídico, né? Tem toda aquela história que ele fazia pesquisas, fazia a cobra picar o cavalo e pegava o sangue do cavalo, que ali já tinha o antídoto, e fez uma pesquisa, descobriu o soro antiofídico. E por conta dessa questão, né, dele ter descoberto isso, ele foi depois convidado pelo governo do estado para atuar frente à peste bubônica, e depois lá em São Paulo, eles receberam incentivo e investimento para atuar nessa questão de doenças pandêmicas, assim, né, que estavam assolando o Brasil. E era uma fazenda chamada Butantan, era um local na cidade, uma fazenda chamada Butantan. E Vital Brasil foi o seu primeiro diretor. Então, alguém levantado por Deus, um homem piedoso, ele era presbiteriano, frequentador aqui, eu não sei exatamente como que era a vida dele, assim, pessoal, mas nós temos esses dados históricos. Mas o fato é que a ética dele, frente à ciência, e um homem,
né, que realmente tinha um compromisso com a igreja, foi o responsável por um instituto hoje, que está sendo responsável pela vacinação do Brasil e certamente vai espalhar a vacina para o mundo. Então, percebam que, se a gente for pegar essa questão histórica, nossa, dá até um orgulho na gente, né? Nossa, ele frequentou a nossa igreja, aquela coisa, isso é importantíssimo. Mas tem pessoas que só ficam nisso. Eu sou presbiteriano, não, porque a igreja presbiteriana tem uma história bonita. Eu tenho orgulho de ser, aquela coisa toda, mas como eu não frequento, eu não tenho uma vida presbiteriana, eu não tenho uma vida de piedade, não tenho aquela vida que Calvino diz que, né, que vai nos inspirar a termos, né, aquilo que a palavra de Deus fala. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que será que às vezes também, nós não ficamos muito nessa questão histórica, no nosso orgulho de sermos presbiterianos, e aí deixamos de ler a palavra de Deus, deixamos a oração, e deixamos a espiritualidade de lado. Então, isso é para a nossa reflexão. Bom, continuando aqui, então, nesses despertamentos, vou falar rapidamente aqui, algumas situações de despertamentos que nós tivemos na história. O primeiro grande despertamento, eu queria até para o Ricardo me ajudar aí, se for necessário, porque vão ser alguns dados históricos, às vezes alguma coisa pode fugir também da nossa, né, da nossa memória aqui. Então, o primeiro grande despertamento, ele vai acontecer, isso depois da reforma, tá? Eu estou dizendo depois da reforma protestante. Depois da reforma protestante, teve a reforma, nós tivemos lá na Inglaterra, na Europa ainda, tivemos um movimento puritano, foi um movimento muito importante, e depois disso, na própria Inglaterra, tivemos um movimento liderado por Wesley, né? Que foi também, aí surgiu o metodismo, que foi muito importante na Europa. Mas um despertamento que foi muito importante aqui, que diz respeito a nós e ao mundo de uma forma geral, aconteceu nos Estados Unidos, foi lá nas colônias inglesas, né? Que imagina o seguinte, a Europa tinha ido lá para a América, eles estavam desbravando os Estados Unidos e levaram, obviamente, a fé, levaram a igreja para lá, né? Principalmente, o que surgiu ali? A igreja congregacional, que era uma igreja que tinha vida própria naquele local. Tinham princípios calvinistas, mas eles se organizavam e muitas vezes não estavam ligados a nenhuma denominação. Tudo bem, presbiterianos foram para lá também, né? Luteranos, a igreja reformada holandesa, mas, enfim, eram congregacionais. E aí, um personagem histórico, considerado até hoje, nos Estados Unidos como um grande intelectual, o Jonathan Edwards, né? E esse despertamento aconteceu lá no século XVIII, né? Então, depois da Reforma Protestante, o Jonathan Edwards, ele vai meio que liderar esse despertamento nos Estados Unidos, porque, historicamente falando, estava havendo também esse declínio moral dentro das colônias inglesas, né? A questão da bebida, a questão, né, de tudo, estava havendo um declínio moral dentro das colônias. E o que acontece? O Jonathan Edwards, ele vai ser uma figura muito importante numa universidade americana chamada Princeton, né? Ele vai ser um grande intelectual, vai ser reitor dessa universidade, que depois, da Universidade de Princeton, foi a universidade que o Simonton estudou, né? E teve despertamento para vir para o Brasil, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o Jonathan Edwards foi o responsável, então ele foi um intelectual, considerado intelectual até hoje, então não era uma pessoa que não tinha compromisso com a ciência, ele era uma pessoa estudiosa, né? Mas ele também entendeu que aquele momento dos Estados Unidos era um período muito complicado, e a partir desse despertamento, né? O que acontece? Teve um reavivamento dentro da igreja, dentro dessas congregações, que também fizeram com que a igreja ela se firmasse mais na palavra, na oração e na questão missionária, né? Então, isso aí foi muito importante. Esse primeiro grande despertamento aí, que foi essa figura conhecida, Jonathan Edwards, então ele foi esse intelectual, que apesar de intelectual, era um homem muito piedoso também, tá? Então, foi responsável por esse despertamento. Uma outra coisa, então esse despertamento, um outro detalhe, ele vai começar ali nas igrejas, se não me engano, nas igrejas reformadas holandesas em New Jersey, né? New Jersey é um estado assim importante para o início do protestantismo, porque muitas
tem um porto ali importante também. Então, o europeu chegava ali. Então, se você anda ali pelo estado de New Jersey, você vai ver igrejas, por exemplo, né? Eu tenho uma fotografia de uma igreja de 1600 e alguma coisa, né? Assim, a fundação da igreja. Então, você vê que realmente foi uma localidade, foi muito importante para o início do protestantismo ali. E justamente nessa região aconteceu esse primeiro avivamento. Uma segunda onda de avivamento, por que eu estou dizendo lá? Porque de lá veio para nós também, depois futuramente vai ecoar aqui em nós com o próprio Simonton, né? Então a gente vai ter avivamentos lá na Inglaterra, né, com Wesley, nos Estados Unidos, por conta daquele padrão histórico que eu falei, né, que os historiadores falam, declínio moral, as pessoas se afastando da palavra de Deus e declínio na oração também. O segundo grande despertamento vai acontecer ainda nos Estados Unidos. E aí, nós vamos, e esse que vai ecoar na vida do Simonton, lá no século XIX, por quê? Vai acontecer um despertamento entre os próprios estudantes, né? Então, historicamente, acontece na Virgínia, né? E vai haver um despertar para a leitura da palavra, para a oração e para, né, se firmar mesmo nos princípios de Deus a partir dos estudantes. E também, o mesmo contexto, né? Declínio moral, afastamento da palavra e declínio na oração. Duas figuras importantes foram, a gente destaca aqui, que foram o Charles Finney e o L. Moody, né? Que um pregava e o outro tocava, né? Então, não sei se vocês já perceberam que há um modelo de evangelização que depois foi seguido pelas cruzadas evangelísticas, que era um pregador e alguém tocando o piano, né? Ou a música seguindo e cantando os hinos, as grandes cruzadas. Então, o modelo de evangelização foi bastante inspirado nessa segunda onda aqui do avivamento, que aconteceu nos Estados Unidos, e vai chegar para nós aqui, e influencia a evangelização atual. Bom, mas por que esse despertamento vai chegar até nós? Por quê? O próprio Simonton, né, ele vai ser fruto disso aí. Simonton era estudante de teologia, e por algum motivo ele vai ver no mapa, né, ele vai ouvir falar de um local chamado Brasil, nem sabia, não tinha ideia do que iria encontrar aqui, e veio para cá em 1859, né? Então, meados do século XIX ali, fruto desse despertamento, né? É interessante que lá na Universidade de Princeton, como as coisas são, né? Para nós, Simonton tem uma importância histórica muito grande, né? Teve uma vida breve, uma vida curta, mas alguém que foi muito importante no presbiterianismo brasileiro, na evangelização do Brasil de uma forma geral, que quando ele chega aqui, o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos os luteranos no sul do Brasil, os anglicanos que estavam no sul do Brasil, mas eram igrejas para quem já era luterano, para quem já era anglicano, né? Que o governo brasileiro permitia isso. Por exemplo, vinha lá, alemães vinham trabalhar no Brasil, eles traziam consigo a sua religião. A religião oficial era o catolicismo, mas o governo permitia. Então, vocês podem fazer igreja, não precisa aparecer com templo, né? Porque já temos uma religião oficial aqui, mas vocês podem ter o culto. Então, eram igrejas para atender esses imigrantes. Aí no Brasil, no meio do século XIX, você tinha igreja congregacional, né? Que foi trazido por Robert Calley, né? A Sarah Calley, que fez o inário, traduziu vários hinos do inglês, né, para a língua portuguesa e faz parte da nossa tradição. Então, quando Simonton chega aqui, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar também um país precisando da palavra de Deus, né? Era muito incipiente ainda o evangelho aqui, Simonton foi a grande semente, e veja o que é a igreja presbiteriana hoje, os ramos, né, as filhas que ela proporcionou, e ele vai influenciar, né, por meio da imprensa evangélica, outras igrejas também. Então o evangelho vai vir aqui. Desta forma, para nós ele vai ter uma importância muito grande. Na Universidade de Princeton, tem uma leve lembrança da passagem dele por lá, interessante, né, lá no seminário. Tem uma leve lembrança da sua passagem por lá. Não é uma figura assim, nossa, esse aqui foi o missionário, não, tem uma leve lembrança. E uma vez conversando com um pastor,
amigo meu, eu tive o privilégio de conhecer lá a congregação onde Simonton se inspirou, ele foi despertado para vir para o Brasil, né? E alguns falam, ó, ele sentava naquele lugar, tem um lugar lá que ele sentava, e ali, né, que ele foi despertado para a missão, né? E aí eu perguntei, mas como que é a lembrança dele aqui, né? Como que o pessoal fala dele? Não, ele, um aluno que passou aqui, só isso, e sabe que ele foi missionário no Brasil, mas não tem a importância que ele tem para nós, né? Então, olha que coisa interessante, né? Ele, para nós, fruto do movimento avivalista, do despertamento, trouxe a missão para o Brasil, somos quem somos, Deus o usou, e na sua terra de origem, quase não conhecida. A ideia de que o profeta na sua terra não tem tanta autoridade. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque, a partir, lembra-se que eu disse, que quando começa-se, né, a igreja esfriar, Deus faz acontecer alguma coisa em comum para espalhar o seu evangelho. Um terceiro avivamento que vai acontecer historicamente falando, é isso que eu falei lá na Inglaterra, né? A Inglaterra passa por 3 momentos aí na Europa, que foi a Reforma Protestante, depois o movimento puritano. E aí vem um cara chamado o John Wesley, né? Quem que era o Wesley? Né? Ele é fundador do metodismo, da igreja metodista, ele não queria isso, ele queria, igual Lutero, reformar a igreja anglicana. Aí no meio ele começou a perceber esse declínio moral dentro da igreja anglicana. Dentro da igreja da Inglaterra, declínio moral. Estava muito intelectualizada, né? As pessoas já não tinham mais vida de oração, vida de leitura da palavra. E aí, eles começam, ele e mais alguns amigos, começam a estudar a palavra, se reunir. Eles eram chamados o Clube Santo, né? Eu vou falar uma coisa aqui, que vocês vão, assim, pensar, né? Tem a vacina de Oxford agora, né? A vacina de Oxford é o grande debate. Qual a vacina que é melhor? A de Oxford, né? A do laboratório tal, aquela coisa toda lá. Oxford é uma universidade que já existe desde o século, acho que século XIII, né, Ricardo? Mais ou menos aí, né? Universidade do século XIII. O Wesley estudou lá, né? Era na Oxford, é famosa essa universidade aí. E aí, dentro da universidade, o Wesley dentro da igreja, começa a perceber, mas tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada. Parece que não tá batendo as coisas, né? Está distante da palavra de Deus. Então ele começa a reunir pessoas, e ele metodicamente, assim, sistematicamente, ele se reuniu para a leitura da palavra e para oração. Leitura da palavra e oração. E tem uma frase, né? Assim, Calvino, ele falava do coração consagrado, o Wesley falava que ele tinha o coração aquecido, né? E a partir desse, ele chamava o Clube Santo, eles foram chamados de metodistas, porque ele tinha um método, né, de leitura da palavra e de oração. E a partir daí houve um grande despertamento dentro da igreja da Inglaterra, né? E aí também missões para os Estados Unidos, missões para o mundo, a partir desse despertamento, né, que foi o metodismo. Aí uma última que a gente pode pensar desses movimentos que Deus vai promovendo na história, o movimento carismático do início do século XX, né? E teve até, há um tempos atrás, teve um musical chamado Rua Azusa 312, né? Que musical que foi esse? Muitos aqui, eu conversei com algumas pessoas que teve umas caravanas, né, que foram lá para São Paulo. Isso foi um musical muito bonito, né? Promovido aí eu não sei exatamente quem que fez, mas que foi muito bem produzido, e até alguns personagens da música cristã no Brasil participaram desse musical, que foi alguma coisa realmente emocionante. E o que foi a Rua Azusa, né? A Rua Azusa é considerada, nos Estados Unidos, em Los Angeles, né, no início do século passado, como esse local de um grande despertamento espiritual também. Era uma igreja multicultural, né? E a sua liderança era uma liderança negra, né? Então, assim, era a cultura americana toda misturada ali, e eles passam por um despertamento, e aí há várias interpretações, né? E eles estavam buscando, por exemplo, a experiência com o batismo do Espírito Santo. Aí já começa uma outra coisa que dá o estudo bíblico, né? Que de repente aí já não, nós precisamos interpretar isso, porque aí foi uma busca por um avivamento,
e tinha a questão do batismo, da segunda bênção, que era o batismo com o Espírito Santo, e o dons de línguas como evidência desse avivamento. Eu não vou entrar nessa questão teológica, porque o meu propósito agora, nesse estudo, é justamente falar desse despertamento. E a partir dali surge a Igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos, 1914 aproximadamente, e a Assembleia de Deus surge no Brasil, 1910. Mas essa é a questão histórica, mas a questão mais importante aqui, é que a palavra de Deus, ela vai ser divulgada a partir também desse momento de despertamento, tá? Bom, que conclusão que nós chegamos? Eu entendo assim, se nós voltarmos aqui no livro do profeta Ezequiel, nós vamos entender que Deus, como o Senhor da história, Ele estava conduzindo a história. Apesar de estarem no exílio babilônico, Deus tinha uma promessa que haveria a vida novamente na vida do povo de Deus. Que conclusão que nós chegamos? Que Deus não permite que a igreja sucumba ao secularismo e ao ceticismo. O que é o secularismo? As coisas que são valores desse século, do nosso momento, eles vão entrando na igreja. Então, quando isso começa a acontecer, começa a misturar muito, aí já não é mais igreja, aí é qualquer coisa menos igreja. Quando a palavra de Deus deixa de ser regra de fé e prática, é qualquer coisa, menos igreja. Pode ser um clube, pode ser uma reunião de cristãos, pode ser o que for, mas menos igreja. E aí, ao ceticismo também. Como que Deus vai permitir que uma igreja deixe de acreditar nas verdades que são eternas? Não combina. Então, quando isso começa a acontecer, se nós pensarmos historicamente, às vezes Deus permite, né? Pode acontecer. Aquela igreja pode até morrer, mas aquilo, em termos de eternidade de reino de Deus, não vai fazer diferença para Deus, se as pessoas decidirem se afastarem. Porque Deus sempre vai levantando pessoas para que o seu reino continue, né? Para que a palavra continue sendo divulgada. Então, sempre haverá um renovo do Espírito Santo sobre os ossos secos, como ali no profeta Ezequiel, né? E quando nós nos distanciamos do ensino bíblico, né, eu penso que outras formas vão nos inspirando, ou inspirando a igreja de uma forma geral, para voltar, né, a essa coisa tão importante que é o ensino da palavra e a vida de oração. Então, aí nós voltamos ao tema, né? Espiritualidade e avivamentos. Bom, mas fala assim, mas Ismael, o que é que eu faço então como cristão, né? Como crente, o que nós vamos fazer? Né? O que nós podemos fazer? Principalmente em momentos de crises como o nosso, nós não devemos olhar para a crise, né? Ou melhor, é aquela coisa, Jesus está no barco acalmando a tempestade, não devemos olhar para as ondas, mas olhar para Cristo. E como que nós olhamos para Cristo? Cultivando a nossa vida de oração. É muito difícil, porque às vezes o mundo está caindo, e você tem que parar nesse mundo que está caindo, desmoronando, você colocar os seus olhos em Cristo. Deus quer, por quê? Se a gente fala se o avivamento aconteceu em períodos de grandes trevas espirituais, né, no meio da sociedade, lá no Israel antigo, ou na nossa sociedade atual, existe uma outra característica, né? No centro do avivamento está o arrependimento. O arrependimento de que é arrependimento? Se eu fazia isso, eu deixo de fazer, agora eu vou fazer diferente. E aí que está o grande impacto na vida das pessoas, né? Eu estava ouvindo, só para encerrar, né? Eu estava ouvindo os estudos ali, né, da igreja de Pinheiros, né? E eu vi esse estudo bem legal que eu escutei, foi do reverendo Augusto Nicodemos. Ele falou das monarquias, né? Dos avivamentos, dos despertamentos dentro das monarquias. Ele contou um exemplo muito interessante. Ele fala que quando ele se converteu, ele tinha uma vida tão distante de Deus, que ele chegou a fazer um assalto à mão armada. Ele fala isso porque ele queria comprar não sei o que lá, né? Ele fala esse testemunho. Assalto à mão armada. Eu falei, nossa, um pastor respeitado desse aí fala uma coisa ao vivo assim, né? Tal. Ele falou, na minha juventude. E qual que foi assalto à mão armada? Foi num posto de gasolina, catou um revólver, foi lá e queria comprar não sei o quê, e assaltou o posto.
Só que não foi pego, né? Só que pouco tempo depois, ele fala que ele passou por uma experiência de conversão muito forte, né? E aí, ele falou assim que ele tinha uma dificuldade em pregar o texto, né? Se você, para você procurar o seu irmão, e se você lesou alguém, é para você ir pagar, né? E em dobro, né? Para a pessoa, né? Ele falou que ele não conseguia pregar sobre esse texto porque ele lembrava daquele assalto que ele fez, a mão armada. E ele já tinha se convertido, foi para o seminário pregando, aí teve um dia que ele não aguentou. Aí ele disse que vendeu um carro que ele tinha, não sei o que lá, catou dinheiro e foi lá para o dono do posto, né? E falou assim, o senhor se lembra de um assalto que teve aqui um tempo atrás, não sei o que lá, o dono, nossa, lembro, foi difícil para mim, pois é, foi eu que assaltei. Eu estou aqui para devolver o dinheiro para o senhor, e está aqui, ó, com juros, tal, e está aqui. Ele contando, né? Porque o dono do posto começou, aí ele falou assim, por que eu estou aqui? Porque é o seguinte, ó, eu me converti, e essa palavra aqui diz isso, e é isso que Cristo está dizendo para eu fazer, então eu estou devolvendo, e estou disposto a sofrer as consequências. Por isso, se o senhor quiser me denunciar, o senhor me denuncia, porque eu preciso pagar pelas consequências disso aí, né? Diz que o dono do posto começou a chorar, e como, não vou denunciar nada, nunca vi isso, aquela coisa toda, e acabou impactando a vida daquele. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu achei uma história muito interessante, né? E como o pastor Respeito tem coragem de dizer isso, né? E ele falou assim, porque se a palavra de Deus não provocar em nós transformação, ela não provocou nada na nossa vida, e transformação prática. Então, quando falamos de avivamento, eu não estou dizendo apenas, né, da questão emocional, daquela questão, né, que dá força para a gente, não. Eu estou dizendo de transformação de vida mesmo. Então, nós não precisamos esperar um declínio moral, não precisamos esperar um ceticismo na igreja, não precisamos esperar as coisas ruins acontecerem. O que nós podemos ir é prevenir isso, né? Então, cultivar a nossa espiritualidade diariamente, para que esse avivamento, ele não seja um movimento num período histórico, mas ele seja constante e diário nas nossas vidas. Isso faça sentido para nós, isso faça com que a palavra de Deus chegue até quem tenha que chegar, isso nos inspire para a vida, nos traga alegria e nos traga, né, aquela certeza de pertencermos a Cristo, e Cristo está vivo em minha vida, o Espírito Santo está em mim, e é por isso que eu tenho alegria, é por isso que eu tenho, né, à disposição, e é por isso que com Cristo eu posso enfrentar qualquer coisa. E é aquela coisa, né? Se o vale de ossos secos está à nossa frente, nós temos a certeza que Deus pode fazer reviver esse vale de ossos secos. Isso está acontecendo na nossa vida, Deus pode fazer reviver. Não porque nós temos alguma coisa, mas é pela sua graça. E é a graça de Deus que está sobre nós nesse momento. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos inspire para esse domingo, e que a sua graça esteja sempre sobre nós, né? Que essa é a grande bênção que nós podemos ter em nossas vidas. Amém? Então nós vamos encerrar. Quando a gente encerra assim, a gente fala para todo mundo ficar em pé, né? Mas nós não vamos fazer isso, porque as pessoas não estão aqui. Mas vamos orar e vamos encerrar então esse momento de estudo bíblico. Pai de amor, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela Tua manifestação a nós. E obrigado porque o Senhor nos deu a conhecer a Tua palavra e ao Senhor mesmo, Pai. Nós somos chamados pelo Senhor e nós estamos aqui alegres, porque esse chamado foi tão importante para nós, no momento que o Senhor nos chamou, que faz sentido, Pai, para as nossas vidas, e isso é o que move as nossas vidas. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado também pelo estudo dessa manhã, que esses avivamentos que aconteceram na história, tanto do povo de Israel, quanto no meio da história do povo de Deus, da história mais recente, possam nos inspirar, Pai, nos inspirar para termos uma vida de oração, vida de leitura da Tua palavra, livro de estudo, e enfim, Pai, fazermos com que a Tua palavra chegue a quem tem que chegar. Muito obrigado, Pai, porque apesar das nossas limitações, apesar do nosso pecado, apesar, Pai, da nossa pequenez, apesar da precariedade da nossa vida, Senhor, apesar de tudo,
O Senhor está sobre nós, o Senhor tem nos inspirado e a Tua graça tem sido maior do que a nossa vida, Pai. Então, isso é que tem conduzido a nossa vida, a nossa existência. Obrigado por essa igreja. Obrigado porque nós temos esse canal de comunicação com o mundo, ó Pai, via internet, e a Tua palavra tem sido divulgada. Que o Senhor não permita, ó Pai, jamais, ó Pai, que o secularismo entre na nossa igreja, que o ceticismo também entre na nossa igreja, que o intelectualismo frio também entre na nossa igreja. Pelo contrário, ó Pai, que aqui nós tenhamos irmãos piedosos, irmãos de oração, irmãos que orem, irmãos que busquem o Senhor, ó Pai, mas principalmente, ó Pai, pessoas que deixem se transformar pela Tua palavra, ó Pai, e que haja testemunho na terra, na nossa cidade, onde nós estivermos, e que esse testemunho seja para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus, ó Pai, nos abençoe no restante desse domingo, e que mesmo em meio, ó Pai, a tantas notícias difíceis que estamos tendo, que nós possamos confiar no Senhor, que o Senhor está à frente de tudo, conduzindo a nossa história. No nome de Jesus é que nós oramos, todos os irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento, pelas famílias que eles representam, que a Tua bênção alcance a cada lar, a cada casa, ó Pai, e que isso traga alegria, a alegria do Senhor, ó Pai, esteja sobre cada um de nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.